Você tem tudo que sempre quis, mas se sente vazio. Tem um celular novo, a TV grande, as roupas da moda, tudo parcelado em 12 vezes. E mesmo assim, quando você olha ao redor, sente que está afogando, não em dívidas, mas em coisas. Tem um filósofo grego que viveu há mais de 2000 anos, que já sabia disso. Ele tinha uma resposta tão radical que até hoje parece loucura. Mas talvez ele estivesse certo o tempo todo. E talvez a razão pela qual você se sente perdido não seja porque você tem pouco, mas porque você tem demais. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas coisas você comprou nos últimos 6 meses que realmente precisava? E quantas você comprou porque estava em promoção, ou porque todo mundo tinha, ou porque parcelava sem juros? Somos a geração que tem mais acesso a mais coisas do que qualquer outra na história. E somos também a geração mais ansiosa, mais endividada, mais vazia. Isso não é coincidência. No Brasil, temos uma cultura muito específica, a cultura do ter para ser. Se você não tem o tênis certo, o carro certo, o celular certo, você não é ninguém. E aí, a gente se mata trabalhando para comprar coisas que a gente não precisa, para impressionar pessoas que a gente nem gosta, com dinheiro que a gente não tem. Tem um filósofo que descreveu exatamente isso, só que ele fez isso há 2400 anos. Gary, filósofo grego, tinha uma teoria simples sobre felicidade. Ele dizia que existem 3 tipos de desejos: desejos naturais e necessários. Comida, água, abrigo, amizade. Essas coisas você precisa, e elas te trazem satisfação real. Desejos naturais, mas não necessários. Comida gourmet, roupas de marca, celular top de linha, essas coisas são gostosas de ter, mas você sobrevive sem elas. Então, tem a terceira categoria, a que nos destrói. Desejos nem naturais nem necessários. Fama, status, validação nas redes sociais. Ter mais que o vizinho. Epicuro dizia que esses desejos são infinitos. Você nunca vai satisfazê-los, porque sempre vai ter alguém com mais. Sempre vai ter um novo modelo. Sempre vai ter uma nova tendência. E enquanto você persegue isso, você se torna escravo. Para Epicuro, felicidade era simples: um pedaço de pão, água fresca, uma conversa boa com amigos. Ele não precisava de muito. E exatamente por isso, ele tinha tudo. Mas tem um filósofo que levou isso ainda mais longe. Diógenes de Sinope era conhecido como o cínico. E quando digo cínico, não é no sentido negativo. Os cínicos eram filósofos que acreditavam que a verdadeira liberdade vinha de não precisar de nada. Diógenes vivia em um barril, literalmente. Um barril de vinho vazio, no meio da praça de Atenas. Ele não tinha casa, não tinha roupas além de um manto velho, não tinha posses, e ele era, de acordo com todos os relatos, absurdamente feliz. Tem uma história famosa sobre ele. Alexandre, o Grande, o homem mais poderoso do mundo na época, veio visitar Diógenes. Ele estava tão impressionado com a fama do filósofo que disse: "Eu sou Alexandre, o Grande. Peça qualquer coisa, e eu te darei." Diógenes, que estava deitado no sol, olhou para ele e disse: "Sai da frente. Você está bloqueando o meu sol." Alexandre ficou tão impressionado que disse aos seus soldados: o que Diógenes entendia e o que a gente esqueceu é simples. Quanto mais você possui, mais você é possuído. Toda coisa que você tem te prende. Você tem que manter, proteger, pagar, se preocupar. E a gente acha que está acumulando coisas, mas na verdade, as coisas estão acumulando a gente. Os estoicos, Marco Aurélio, Sêneca, Epicteto, tinham uma prática interessante. Eles chamavam de praemeditatio malorum, a visualização da perda. Todo dia, eles imaginavam perder tudo: a casa, o dinheiro, as posses, as pessoas que amavam. Parece mórbido, certo? Mas tinha um propósito. Quando você visualiza a perda, você percebe 2 coisas. Primeira, que você sobreviveria. Segundo, que as coisas não são tão importantes quanto você pensava. Sêneca, que era um dos homens mais ricos de Roma, escreveu:
Não é o homem que tem pouco que é pobre, mas o homem que deseja mais. Pensa nisso por um segundo. Você conhece gente que tem muito, mas vive reclamando que não tem o suficiente. E você conhece gente que tem pouco, mas está em paz. A diferença não é o que eles têm, é o que eles desejam. Os estoicos praticavam o desapego, não porque odiavam coisas, mas porque amavam a liberdade. E liberdade, de verdade, não é ter dinheiro para comprar o que quiser. Liberdade é não precisar comprar nada para se sentir completo. O Buda, antes de se tornar o Buda, era um príncipe. Ele tinha tudo. Literalmente tudo. Palácios, servos, comida exótica, roupas de seda. E ele era infeliz. Então ele largou tudo e foi viver como asceta, sem posses, sem comida, quase sem roupa. E ele continuou infeliz. Foi aí que ele percebeu algo. O problema não era a abundância. E o problema também não era a escassez. O problema era o extremo. O Buda então ensinou o caminho do meio. Não viva como um rei, acumulando coisas que você não precisa. Mas também não viva como um mendigo, negando até o necessário. Viva com o suficiente. E aqui está o segredo. O caminho do meio não é sobre ter a quantidade perfeita de coisas. É sobre ter a quantidade certa de desejo. Quando você para de desejar o que não tem, você começa a apreciar o que já tem. E é aí que tudo muda. Então, o que você faz com isso? Aqui está o que eu sugiro. Não é sobre se tornar um monge ou morar em um barril. É sobre recuperar sua liberdade. Primeiro, faça a pergunta de Epicuro. Para cada coisa que você tem, isso é necessário para minha felicidade? Ou é só um desejo vazio? Se for um desejo vazio, considere se livrar dele. Segundo, pratique a visualização estoica. Uma vez por semana, imagine perder tudo. E perceba que você ainda estaria bem. Isso não é pessimismo, é libertação. Terceiro, antes de comprar qualquer coisa, espere 30 dias. Se depois de 30 dias você ainda quer, talvez valha a pena. Mas na maioria das vezes, você vai esquecer que queria aquilo. E aí você percebe que nunca precisou. Epicuro ensinou que menos desejo é mais paz. Diógenes provou que menos posse é mais liberdade. Os estoicos mostraram que menos apego é mais força. E o Buda revelou que o caminho não é ter mais ou ter menos, mas desejar menos. A cultura brasileira te ensina que você precisa ter para ser alguém, mas a filosofia antiga te lembra que você já é alguém, você sempre foi. E quando você finalmente entende isso, você percebe que o vazio que você sentia não era porque você tinha pouco, era porque você estava tentando preencher um buraco infinito com coisas finitas. E agora, você sabe que o buraco não precisa ser preenchido, ele só precisa ser reconhecido. Porque quando você para de tentar preencher o vazio, você percebe que ele nunca esteve lá. Você estava completo o tempo todo.